Olá! 3 espaços culturais de Caxias do Sul estão de aniversário neste mês de outubro. O Museu Municipal e a Biblioteca Pública Municipal completam 70 anos e a Casa de Cultura chega aos 35 anos. E, claro, a Roda de Saberes, que começa agora, não poderia deixar de falar sobre estes 3 espaços. Acompanhe com a gente para conversar conosco. Estão aqui, na Feira do Livro de Caxias do Sul, bem no espaço da Casa de Cultura, a Maria Cristina Tiburi Pisoni, que é diretora do Departamento do Livro e da Leitura, que responde também pela Biblioteca Pública Municipal, Dr. Demétrio Niederauer. Seja bem-vinda, Cris. Com a gente ainda, Elaine Pasquale Cavion, coordenadora da Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, aqui no prédio que acolhe também a biblioteca. E, por último, Ludmila Zan, ex-diretora e atual funcionária do Museu Municipal de Caxias do Sul. Bem-vindas, meninas. E, antes de tudo, gostaria de parabenizar as equipes que compõem esses 3 espaços pelo aniversário e as equipes que vêm desde essa trajetória toda. Estamos todos de parabéns. Maria Cristina, o que a nossa biblioteca reserva para a nossa comunidade? Então, a Biblioteca Pública Municipal foi instituída em 1947 por Demétrio Niederauer, e considero que Demétrio Niederauer, por ser neste período, foi uma pessoa muito visionária para a época na questão cultural, né? Fundando, enfim, instituindo essas 2 instituições. E queria também agradecer aqui, em nome da biblioteca, da oportunidade de estar participando desse programa, que é tão importante para toda a comunidade de Caxias do Sul. Cris, a biblioteca tem toda uma estrutura. Que tamanho tem a estrutura funcional dela? Também o acervo. O que o cidadão que vem aqui encontra nela, lógico, além dos livros? Todo um atendimento especial para ele? A biblioteca teve o seu período em que apenas ela proporcionava para a comunidade pesquisas, empréstimos de livros. Nós trabalhávamos muito também nas coleções especiais com empréstimos de revista. Hoje ela tem uma nova visão, a biblioteca. Ela passa a ser... continuamos com o empréstimo de livros, que nós temos um acervo de 100 mil livros, por volta de 100 mil livros, e ela também está hoje estendendo os braços para a Biblioteca Parque da Estação, que também faz parte da Biblioteca Pública Municipal, e temos mais 20 bibliotecas comunitárias. Então, não é somente a biblioteca em si, a biblioteca pública, temos também todos esses braços estendidos para a comunidade. E vejo como papel principal que a biblioteca ela vem para democratizar e dar acesso à leitura. Temos aqui também, hoje, um novo quadro de trabalho, que seria o Programa Permanente de Estímulo à Leitura, que retornou para a Biblioteca Pública neste ano, e ele vem em conjunto fazendo um trabalho muito interessante, porque, além de proporcionar todos os trabalhos de incentivo à cultura, ele também nos traz os nossos sócios para a biblioteca através do incentivo. E a gente pode observar que, este ano de 2017, houve um crescimento bem considerável dos nossos leitores. Então, através desses projetos, buscamos hoje os novos leitores para a biblioteca. E a Casa de Cultura, Elaine? O que temos? Estamos aqui no espaço da Casa de Cultura. O que temos para a comunidade? Como a comunidade pode acessar a Casa de Cultura, tanto os artistas, como eles fazem para agendar esse espaço, e também para acompanhar a programação? Olha, então a Casa da Cultura, o Teatro Municipal, ele tem uma programação intensa durante todos os meses do ano. Ele é muito procurado por artistas, pelas pessoas que acompanham a programação. Então, até então, o agendamento aqui dos espetáculos tem sido por ordem por pedido. Enfim, as pessoas enviam o seu e-mail, colocam a sua proposta de data, e isso vai sendo agendado, isso vai sendo arquivado, e nós vamos, então, oferecendo essas datas. Este ano, com esta nova gestão, enfim, estamos pensando de uma forma um pouquinho diferente para que os artistas, para que os espetáculos possam estar vindo para a Casa da Cultura. Então, a partir de dezembro, agora, a partir de 1º de dezembro, nós vamos estar aceitando, via e-mail, os pedidos, a pretensão de datas, porém, nós vamos estar pedindo uma proposta de espetáculo.
Então, a proposta para o próximo ano. E isso vai estar sendo avaliado agora pela Secretaria da Cultura, para que a gente possa compor a agenda da casa no próximo ano. Para ter uma agenda total. Total, e também que ela seja muito democrática. Que nós não tenhamos espetáculos repetidos, porque a pessoa já agendou anteriormente, como seria no sistema antigo, e a gente possa estar proporcionando uma maior diversidade de espetáculos e também qualificando, claro, sempre, né? Claro, para valorizar todos a diversidade. Isso. Então, eu diria assim que nós estaremos fazendo uma curadoria de todas essas propostas, não apenas o teatro, mas com o aval também da direção cultural da própria Secretaria da Cultura, para que a gente tenha um agendamento, a gente tenha uma programação muito boa a oferecer para a população caxiense. A Casa da Cultura também abriga um espaço de exposição de arte, de quadros. Ela também entra nesse agendamento, Elaine? Não, aí essa parte da exposição da galeria, aí deve ser aí quem responde por isso é o diretor da galeria. Então aí o agendamento, os pedidos para amostras, enfim, deve ser direto com ele. Especificamente. Isso. E no museu, o Museu Municipal, o que o museu está fazendo para atrair cada vez mais visitantes, Ludmila? Olá. Então, eu reitero o que a Cris e a Elaine já falaram, que esses 3 espaços que aniversariam neste mês, com datas fechadas, né, 70, 70 e 35, são espaços de acesso democrático à cultura. Todas as pessoas que desejam e querem podem estar lá de uma maneira gratuita. Então, o Museu Municipal, dentro de todas as suas tarefas e trabalhos, um deles também é a sala de exposições temporárias, que promove, de tempos em tempos, exposições diferentes e que também tem por objetivo trazer um público diferente. Além disso, a gente tem sob nossos braços também outros 5 espaços da cidade, que são o Monumento Nacional ao Imigrante, a Casa de Pedra, o Museu da Uva e Vinho Primes Lompe, o Memorial Ateliê Zambelli, e o Museu da FEB, que estão sob nossos cuidados e também tem esse objetivo de levar espaços culturais para todas as pessoas que assim o desejam. Ludmila, qual é o cantinho lá do museu que mais te encanta, ou mais te comove, ou te chama a atenção? Quais são os cantinhos de cada um de todos esses espaços, né? Porque esses 6 espaços, cada um tem uma característica muito pessoal, não, muito institucional, e uma característica muito própria. Então, seria muito difícil elencar um dos espaços, de cada um desses espaços. Todos são mágicos. E no caso pontual do Museu Municipal, ele tem toda uma trajetória. Conta também um pouquinho a trajetória da cidade, a partir do que está exposto lá. Sim, a museografia do Museu Municipal, ela tem uma perspectiva de uma linha histórica de construção da urbanidade de Caxias do Sul. Ela remonta o período em que Caxias do Sul era ocupada pelos seus primeiros habitantes de fato, os indígenas. Né? Então, ela inicia, essa linha de museografia inicia lá nos indígenas, para passar depois pelo período da viagem desses imigrantes predominantemente italianos, mas não só. Então, ela vai passar por esse período da viagem, o período da chegada, em que se tem uma produção muito artesanal de tudo, né? E a gente passa, então, depois para um início de uma industrialização, uma manufatura ainda, mas já iniciando o processo industrial, o período mais urbano da cidade, lá do princípio da urbanização, e depois salas específicas, que são a sala do Acervo Eberle, a sala de arte sacra, que também aí tem toda uma trajetória particular, o gesso, os santos entalhados em madeira. As obras do Zambelli estão aí? Algumas das obras do Zambelli, né? E depois a gente tem também a Sala da Mulher, que é um espaço muito específico, em que se dá toda uma atenção a essa figura que foi relegada a um segundo plano, sim, mas que se sabe tinha o domínio
o domínio da casa era dela e, consequentemente, todas as coisas que vêm junto aí, todos os valores. E a sala do lazer, em que você tem um pouquinho de foto, um pouquinho de música, um pouquinho de gramofones, enfim. Então, é muito legal. Perfeito. Maria Cristina, o perfil de visitante hoje da Biblioteca Pública Municipal, qual é? Eu acho que o perfil hoje ele é constituído de vários tipos de pessoa. A gente pode ver que os frequentadores da biblioteca pública, eu diria que, em primeiro lugar, o pessoal que retira os livros para a leitura. Tá? Então, nós temos um setor de empréstimo, onde a gente procura manter esse setor sempre atualizado, com as novidades da literatura, e que é um setor que circulam mais ou menos 360 pessoas diariamente na biblioteca para a retirada de livros. Diria que hoje é um dos setores mais fortes dentro da biblioteca pública. Nós temos também o setor de revistas e jornais, né, que o pessoal costuma vir bem cedinho, 8 horas, já estão aqui na porta da biblioteca, para ler os principais jornais, Folha de São Paulo, Pioneiro, enfim, os jornais regionais e também os jornais que a gente tem de todo o Brasil. Para começar o dia bem atualizado. Isso. Então, nós já temos clientes permanentes aqui na biblioteca. E também temos grupos que utilizam os espaços da biblioteca para estudo. Nós temos salas especiais de estudos, em que as pessoas fazem o agendamento e vêm para desenvolver os seus trabalhos. Temos grupos de italiano que locam, não é uma locação, mas eles reservam esse local para esse grupo de estudos. Temos dois grupos de italiano, temos um grupo de pessoas portadoras de deficiência visual, que é coordenado pela Iraci Maboni, que usam o espaço da biblioteca todas as segundas-feiras para fazerem a leitura juntamente com ela. Ela lê para esses deficientes visuais. E esse projeto já vem acontecendo na biblioteca há 5 anos, se tornou um projeto permanente, porque, junto a isso, nós temos um acervo, que são os chamados de livros para ouvir, que são os CDs através de livros, que são os audiolivros que são emprestados para as pessoas que participam deste grupo. Temos também a nossa sala do Contapete, que é a sala de contação de história, que é um dos espaços que eu mais gosto da biblioteca, porque eu me identifico muito com as crianças por ser professora. Então, assim, cada vez que eu vejo aquele grupo de crianças e vejo também a equipe de contadores de história do Departamento do Livro da Leitura, é um dos espaços assim que realmente me prende mais. Nós temos também as pessoas que vêm fazer pesquisas mais profundas da universidade, para pesquisas de mestrado, em que elas se utilizam de livros de obras raras que se encontram aqui na biblioteca, que nós temos esse local também que é muito importante, que é onde a gente guarda todas as obras inéditas que a gente recebe e que elas são para um público restrito. Temos também o setor das coleções especiais, que também são obras raras, mas também que a gente deixa com que a população utilize esse espaço. E, como eu já falei anteriormente, o Programa Permanente de Estímulo à Leitura, que é o responsável por estimular todos esses espaços para que a gente dê continuidade a esse trabalho de democratização do livro. Bem, muito bem. E esse trabalho todo é incentivado pela Maria Cristina e é abraçado por toda a equipe da biblioteca. E a gente encerra agora o primeiro bloco da Roda de Saberes, que conversa sobre os 3 espaços aniversariantes de Caxias do Sul: Biblioteca Pública Municipal, Casa de Cultura e Museu Municipal. Voltamos a seguir. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, todo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê.
Retornamos para o segundo bloco da Roda de Saberes, que conversa sobre os espaços aniversariantes de Caxias do Sul neste mês de outubro. Casa de Cultura, Biblioteca Pública e Museu Municipal. Estamos aqui com representantes de cada uma dessas unidades, Maria Cristina Pisoni, Elaine Cavion e Ludmila Zan. Maria Cristina, tu estavas falando dos projetos ligados à biblioteca, das ações que ela tem, mas também da forte presença dela na Feira do Livro. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isto e sobre essa convergência tanto da biblioteca com a feira e todos esses espaços aniversariantes. Então, né, estamos aqui na 33ª Feira do Livro, né? Todos os leitores, todas as leituras. Realmente tem que ressaltar todas essas leituras, né? E nós aniversariantes, nós três aqui, a gente fez uma parceria muito importante sobre essas 3 datas comemorativas. Inclusive, fizemos a comemoração no dia 3, né, de outubro, juntamente. E foi muito bacana a gente fazer a comemoração em conjunto, até porque as 3 casas estão trabalhando na 33ª Feira do Livro em conjunto. Um museu com uma belíssima exposição de Roger Mello e curadoria de Volney Canônica, né? Onde o trabalho que vem sendo desenvolvido está sendo apreciado por muitas pessoas, por muitas crianças, e que a gente aproveita também essa vinda das crianças para a Feira do Livro para fazer esse circuito cultural. Destacando o museu, então, com essa exposição que as crianças têm feito este circuito cultural por lá, e também destacando a Casa da Cultura, que foi uma grande parceira na 33ª Feira do Livro, em que todo o passaporte da leitura, um projeto que há muitos anos vem sendo desenvolvido, que atendeu 40 escolas municipais, estaduais e municipais, e que atendemos por volta de 4.000 crianças. Todo o passaporte, uma grande parte, foi realizado na Casa da Cultura, no Teatro Pedro Parente. E, Cris, o passaporte é um projeto da biblioteca. É um projeto da biblioteca, mas esse ano nós fizemos muitas parcerias com a Casa da Cultura, com o teatro, até porque muitas crianças dessas não conheciam o que era um teatro. Então, a ideia, além de fazer o programa de incentivo à leitura, é incentivar essas crianças a conhecerem o Museu Municipal através de uma exposição de arte, é conhecerem um teatro através da Casa da Cultura do Teatro Pedro Parente e fazer com que também eles circulem na Galeria de Arte. Então, todo esse circuito foi realizado durante a Feira do Livro. E isso é muito importante, porque, além disso, eles vinham no final de semana, estão vindo no final de semana com os pais, convidando os pais para que apreciem também esses 3 lugares. Então, realmente, a feira, esse ano, ela tem o cunho de todas as leituras. Ou seja, as leituras de exposições, de teatro, de literatura. Então, isso eu acho assim, que foi muito importante e tenho que destacar esse ano na 33ª Feira do Livro. E a gente está aqui justamente no ambiente da Feira do Livro, né, num dos espaços criados para a leitura, está aqui na Casa de Cultura, fazendo a gravação deste programa. Ele vai ser transmitido depois, já depois do final da feira, mas é interessante a gente criar esse ambiente e estar prestigiando a Feira do Livro. Antes de eu passar a palavra, então, para a Elaine, eu quero chamar uma matéria que foi construída a várias mãos. É uma matéria que conta um pouquinho sobre esses acervos da Biblioteca Pública Municipal e que, no fundo, eu pude contar com a ajuda dos bibliotecários, eles que nos guiaram nesse passeio. Vamos assistir? Foi o então prefeito Demetrio Niederauer que deu vida à Biblioteca Pública Municipal de Caxias do Sul. A Lei nº 2, de 3 de outubro de 1947, criou o espaço que abriga livros, periódicos, imaginação e poder. A trajetória e o acervo de 7 décadas deste lugar acolhedor podem ser conferidos pela comunidade de segunda a sábado. A equipe de 32 funcionários está sempre disposta a bem receber leitores. A Biblioteca Pública Municipal fica no coração da cidade. São 70 anos de muito conhecimento. E quem vai contar essa história não sou eu, não. São os guardiões dos livros, os bibliotecários. Bem-vindos!
Obras raras, Espaço Dr. Demétrio Niederauer, coleções especiais, seção circulante com livros para adultos, adolescentes e crianças. São cerca de 100 mil títulos que preenchem atualmente as prateleiras da Biblioteca Pública Municipal. Entre eles, aproximadamente 12 mil do acervo da Secretaria Municipal da Educação. Aqui, então, nós temos os livros de educação, mas ao centro do acervo são as nossas obras de literatura infanto-juvenil, cerca de 2 mil títulos de educação infanto-juvenil. Além disso, nós temos mapas, DVDs, CDs, revistas e também os cangurus da leitura, que são bolsas que são emprestadas para as escolas de educação infantil do município. Como as escolas, a maioria delas, as infantis, não possuem bibliotecas, nós preparamos essas bolsas para empréstimo para essas escolas. Toda a comunidade tem acesso ao nosso acervo para consulta local. Eles podem analisar o nosso acervo e ler aqui nas mesas da biblioteca pública. Mas o empréstimo domiciliar é privativo dos servidores públicos, tanto os servidores de outras áreas como os professores da Secretaria da Educação. No terceiro andar da Biblioteca Pública Municipal, tem um espaço destinado às obras raras. E a Maria Nair vai nos explicar como uma obra pode se tornar rara. Bom, o primeiro critério para uma obra se tornar rara é a data de publicação dela. Como a imprensa no Brasil chegou somente a partir de 1800, são considerados raros os livros publicados até 1900. Além disso, há outros critérios. Por exemplo, aqui eu tenho três exemplares da nossa coleção, cada um com características diferentes, mas principalmente o fato deles serem exemplares difíceis de serem adquiridos. Então, são exemplares que nos chegaram por doação e que, a partir de uma investigação na Biblioteca Nacional e em outras bases de dados, e em critérios que a gente estabeleceu para a nossa biblioteca, a partir dos critérios que a Biblioteca Nacional estabeleceu para a coleção de obras raras deles, nós identificamos esses livros como obras raras. E temos também aqui um que foi publicado aqui, em Caxias do Sul. Esse é considerado obra rara pela Biblioteca Nacional. As características são um pouquinho... tem alguma diferença desse daqui. Ele teve um número maior de exemplares, ele teve 500 exemplares. Só que todos os exemplares, como aquele dali também foi numerado, esse também foi numerado. Esse, por exemplo, é o exemplar 132 de 500, tá? Escrito à mão, cada um dos 500 exemplares foi escrito à mão. Para deixar autenticada essa exclusividade. Exato. A gente usa essa capa de poliéster para proteger da luz e tudo mais. Deixa eu tirar para ficar mais fácil ver a imagem. Bom, esse livro é um livro de poemas, escrito pelo Pozenato e traduzido para o dialeto pela Cleudes. As ilustrações são do Valdir dos Santos. Então, vocês podem observar, aqui, olha, dá para ver que é solta, é pregado só uma pontinha. Tem diversas dessas ilustrações no corpo do livro. Cada uma é diferente da outra, e cada uma está colorida à mão pelo Valdir. Os livros disponíveis para empréstimo podem ser retirados por 14 dias. Eles ficam na seção mais procurada, a circulante, ao lado de um ambiente bem colorido, em que há diversas obras, inclusive destinadas a quem ainda não aprendeu a decifrar as letras. A gente até tem alguns livros que são para bebês, que são livros de pano, se quiserem vir manusear e ter o contato, esse primeiro contato com o livro, esse espaço é destinado para os pequenos. Aqui nesse andar também nós temos os livros infanto-juvenis, que complementa a coleção infantil, que fica depois lá do outro lado, que a gente vai ver. E o nosso grande acervo é o acervo circulante. Neste acervo, então, nós temos os livros que estão disponíveis para empréstimo, né? Ele se caracteriza por compreender basicamente todas as áreas do conhecimento. Temos livros desde a área de ciências, tem livros técnicos das diversas áreas,
livros de literatura, literatura espírita, que é procurada também, literatura estrangeira, literatura caxiense, né? Uma característica que a gente sempre cuida quando a gente recebe material de escritor da cidade. Um exemplar fica para a preservação da memória cultural na coleção especial e outro, 1 ou 2, depende de quantos exemplares a gente recebe, fica disponível na circulante para empréstimo à comunidade. Rosi, como é que funciona o empréstimo dos livros aqui da biblioteca? Qualquer pessoa pode retirar, né? A gente pede documento de identidade e comprovante de residência. Não que outras pessoas que não residam em Caxias não possam retirar. Nós temos usuários cadastrados de outras cidades próximas, que nem Farroupilha, Gramado, Flores da Cunha. Tem pessoas que vêm à cidade e retiram livros aqui conosco também. Então, assim, o comprovante de residência, documento de identidade, e a gente sempre pede a contribuição, a doação de um livro de literatura em bom estado, ou um livro, enfim, técnico, mas que esteja em bom estado, que a gente possa ou incorporar ao nosso acervo ou repassar para as outras bibliotecas. Se a pessoa não tiver o livro e quiser fazer a doação, de R$10 para a gente poder implementar e complementar o nosso acervo quando há necessidade de adquirir obras, né? Aqui é a seção infanto-juvenil, então, né, são livros mais destinados a adolescentes que já estão num nível de leitura mais avançado. A Biblioteca Pública de Caxias do Sul já recebeu várias homenagens e prêmios por seu trabalho. Ela compõe um sistema que envolve também a Biblioteca Parque e as comunitárias. Diversos projetos de estímulo à leitura são desenvolvidos a partir desse modelo integrado. Quais são os projetos futuros que a biblioteca está desenvolvendo, planejando, pensando para ampliar o número de leitores aqui da nossa cidade? Bom, a gente segue com o que já existe e essas parcerias com o Programa Permanente de Estímulo à Leitura. A gente tem a intenção de ampliar o sistema de bibliotecas, incorporar outras bibliotecas que já existem. Eu cito a biblioteca do AMARP, que é o Acervo Municipal de Artes Visuais, de Artes Plásticas, perdão, o AMARP, que é o Acervo Municipal de Artes Plásticas, e a Biblioteca do Servidor. São duas bibliotecas que já existem, têm vínculo com a Prefeitura, especificamente a do AMARP, com a própria Secretaria da Cultura, que sim, há ideia, há conversas para que elas entrem para esse sistema, componham ele, estejam no mesmo catálogo, enfim. A gente também tem a intenção de melhorar o software de gerenciamento, de conseguir uma solução mais moderna e melhor do que nós contamos hoje. E sempre temos essa intenção, né, de qualificar, sempre temos, eu acho que, não porque eu faço parte, mas acho que a gente tem um corpo funcional bastante qualificado e que nos permite também qualificar o acervo, buscar sempre um bom atendimento para a população. Então, acho que o futuro passa por tudo isso, assim, manter o que vem dando certo e procurar inovar e sempre avançar naquilo que for possível, aquilo que tiver ao nosso alcance. Foi muito bom ter acompanhado todo esse percurso pela Biblioteca Pública Municipal, mas antes eu preciso muito agradecer aos bibliotecários Marcelo Bon, Rosielga Beber, Cássio Imig e Maria Nair da Cruz, que também é a amiga do livro neste ano da Feira do Livro de Caxias do Sul. A biblioteca, então, é um dos espaços, ela mora aqui na Casa de Cultura, mas há toda uma preocupação de também trabalhar esse relacionamento entre os vários espaços aqui da casa, Elaine. O teatro acolhe muita gente que vem da biblioteca quando tem suas atrações. Como é que funciona essa organização, essa sistemática? Claro, nós funcionamos aqui de forma plenamente integrada. Então, assim, você estava falando desse espaço antes, e eu acho isso muito legal que tenha acontecido esse ano, nos 35 anos da Casa da Cultura, porque aqui, esse espaço que nós estamos, ele foi pela primeira vez pensado como uma forma de integração com a Feira do Livro. Então, as pessoas podem estar comprando seus livros, elas podem estar circulando na feira. Nós temos aqui uma cobertura que vem direto para a Casa da Cultura. As pessoas podem estar no café, que o café também faz parte da cultura, é o café cultural. Aqui elas podem vir para esse local, nós temos livros aqui, elas podem ler, podem folhear os seus livros, e nós temos visto isso diariamente. Com muita alegria, nós vemos as pessoas sentadas aqui, desfrutando esse espaço bonito. Quando nós tivemos a parceria também com o Horto Municipal, trazendo todas essas plantas para ambientar o local. Então, nós procuramos transformar a casa, o próprio átrio da casa, a própria entrada aqui, como um espaço de acolhimento, também fazendo parte da Feira do Livro.
Ficou excelente. Eu, particularmente, tenho gostado muito desses novos ambientes distribuídos pela feira. Todas as pessoas têm gostado muito, Vânia tem falado muito bem desse espaço. Ao mesmo tempo, então, como nós estamos pensando de forma integrada, as pessoas vêm para a Casa da Cultura, sobem também para a galeria, aqui no primeiro andar, visitam a exposição agora, com obras inspiradas na Adélia Prado, que é toda uma exposição também com viés literário. Então, a artista desenvolveu bordados belíssimos a partir da leitura dos poemas da Adélia. Visitam aqui no saguão, no foyer do teatro, a exposição que nós temos, a exposição comemorativa aos 70 anos da Biblioteca e Museu e aos 35 anos. Então, essa exposição estará aqui até o final de outubro, ela vai além da feira. E também entram no teatro para as palestras, bate-papos, passaporte da leitura. E muitos bate-papos também estão acontecendo aqui na galeria, como um espaço assim que está sendo muito bem utilizado para este fim. Então, nós temos espaços constituídos na cidade e nós estamos agora pensando de que forma eles podem ser muito mais, que eles possam ter muito mais visibilidade. Eles deixaram de ser espaços só para aquela função e ser multifuncional, visando as várias artes. Claro, então quem já vai para o bate-papo, que tem acontecido vários durante a Feira do Livro, né? Todo dia tem bate-papo, né? Então já sobe para a galeria, visita a exposição da Adélia. Quem entra no teatro já visita a exposição, que é a alma da casa, e que eu gostaria de depois falar especificamente um pouquinho dela também. Com certeza. Que é bem importante. Então, assim, nós estamos muito felizes com essa reconfiguração da feira, com essa visibilidade dos espaços. E eu penso que isso traz realmente o público para a Casa da Cultura. E como foi falado pela Maria Cristina, alunos, pessoas que nunca tinham estado num teatro, a conhecem, entram e veem o quanto é lindo, o quanto é bonito, o quanto é mágico esse espaço. É praticamente um santuário cultural. É verdade. Muito bem. A gente está encerrando o segundo bloco da Roda de Saberes, mas depois tem mais Roda de Saberes, e eu quero muito que a Elaine e que a Ludmila nos falem sobre duas exposições, cada um dos espaços, o museu e também a Casa de Cultura, que cada um desses espaços estão sediando. Vamos para o terceiro bloco em seguida. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Retornamos para a Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre espaços culturais aniversariantes de Caxias do Sul, agora no mês de outubro, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal e Museu Municipal. Quero que a Ludmila, que está aqui hoje representando o Museu Municipal, e eu também agradeço muito a atual diretora, a Daniela Fraga, que então eu disse: vai lá, Ludmila, que tu conhece bem os espaços, conversa conosco sobre eles. Mas eu sei que o museu está acolhendo uma exposição muito linda de imagens, de ilustrações construídas pelo Roger Mello. Nos fale um pouquinho sobre essa exposição, Lud. Então, a exposição Roger Mello, um artista sem fronteiras, ela está sendo pensada, né, Cris, há alguns meses já, uns bons 6 meses, eu acredito, né? E ela foi construída bem dentro desse viés de descentralização da Feira do Livro. E o nome da exposição? Roger Mello, um artista sem fronteiras, dentro de uma Feira do Livro que também é sem fronteiras e quer todas as leituras, todos os leitores. Dentro desse ano tão especial para nós, aniversariantes, né? Então, ela tem esse contexto de participar, de integrar a Feira do Livro dentro do Museu Municipal e de nos presentear com algo que a gente já faz no Museu Municipal, que é a educação patrimonial. Porém, nesse período agora da Feira do Livro, ela se encontra num viés muito especial,
que é as crianças das escolas irem para o Museu Municipal, no espaço do Museu Municipal, mas especificamente visitar uma exposição de arte. E uma exposição de arte de um artista que é voltado para a literatura infantil e juvenil. Assim como ele faz arte com as palavras, ele faz arte com os desenhos, ele faz arte... O vídeo de entrevista dele é fantástico. Então, ficou uma exposição muito legal, muito contemporânea, num espaço que tem esse objetivo de conversar o antigo e o contemporâneo. Essa é uma delas, porque teve recentemente uma que eu achei interessante, casamentos. Casamentos, aos pés do altar. Então, essa sala que a gente tem de exposições temporárias, ela tem esse viés de trazer público para o museu, sim. Né? A exposição aos pés do altar, ela teve dentro dela, teve rodas de conversa, teve oficina de fotografia dentro dessa exposição. Então, assim como nas outras que tiveram também neste ano, então, dentro de uma exposição temporária, a gente procura de todas as maneiras atrair público, um público diferenciado sempre, né? Criar e a formação desse público, que muitas vezes é um público que nunca havia entrado no Museu Municipal, que tem só 70 anos, né? E as pessoas não haviam visitado ainda. Porém, essa exposição do Roger, nesse momento dentro da Feira do Livro, ela tem esse objetivo maior do público infantil, do público das escolas. E ela não encerra agora no dia 15, ela vai seguir até dia 2 de dezembro, quando, então, se troca um pouquinho a maneira de trabalho, a metodologia de trabalho, e as crianças que têm já essas visitas agendadas dentro das atividades escolares, elas vão passar pelo circuito todo do museu e vão também passar por essa exposição. Então, ela é uma exposição da Feira do Livro e que não vai encerrar na Feira do Livro, que ela vai seguir até dezembro. E completamente interativo. Essa nova proposta, ela é uma nova proposta que envolve vários museus. O museu quer cada vez mais estar vivo, Ludmila. Vocês estão capacitados para isso, para desenvolver essa interatividade com o público. É o nosso objetivo. O nosso objetivo não é que as pessoas enxerguem o Museu Municipal e todos os nossos outros museus como um espaço, eu vou entrar, eu não posso me mexer, eu não posso interagir. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa chegue e se sinta acolhida e consiga entrar nesse nosso espaço historiográfico e consiga observar o que tem lá e ouvir a nossa mediação, mas internalizar essas informações e, dentro da sua própria experiência, criar a sua impressão. E, com as exposições temporárias, o que a gente tem é um público diferenciado e que eu vim aqui mês passado, então eu não preciso visitar o museu agora por 10 anos, não, eu vou lá visitar a exposição temporária. E cada vez que a gente passa pelo museu, eu digo isso de quem está lá todos os dias, mas cada dia eu consigo observar uma peça nova que eu não tinha observado ainda. Nossa, essa peça dentro desse contexto. Ou eu consigo olhar de uma maneira diferente para aquela peça que todo dia eu enxergo. Então, se eu voltar a visitar o museu periodicamente, para ver essa exposição temporária, mas eu consigo também observar de novo aquilo que está posto e reorganizar aquela historiografia dentro de mim, dentro das minhas observações e dentro do que está posto aí. É uma maturidade do visitante, do leitor, do telespectador. Você observa, observa, observa e vai alimentando, vai fazendo aquele crescimento, aquele desenvolvimento cultural. E todos os leitores, todas as leituras, todos os leitores... Com certeza, isso que a Ludmila fala, da questão dos espaços, né? Não serem mais aqueles espaços assustadores, quietos, que não pode se tocar. Eu vejo que hoje em dia todos os espaços culturais eles têm uma nova visão, um novo objetivo, realmente que as pessoas se interem com esses espaços. Isso é democratizar o livro, a leitura, uma galeria de arte. Isso é realmente trabalhar com a democratização, não só do livro, mas também desses espaços.
e nos seduzem, né? A gente quer voltar e volta de novo, e um item chama o outro. Elaine, essa exposição que a gente tem aqui, justamente dos espaços culturais que fazem aniversário neste mês de outubro, né? Casa de Cultura, Museu Municipal e Biblioteca Pública, essa exposição mostra detalhes sobre esses ambientes? Sim, então como é que nós pensamos essa exposição? Quando nós começamos a pensar nessa comemoração tão significativa, nós pensamos em trazer algo simbólico desses espaços. Porque, veja só, essas casas, a Casa de Cultura, que ela integra a biblioteca, teatro e o museu, são casas já que são enraizadas no imaginário social aqui nosso. Mas também, ao mesmo tempo, elas se tornam assim comuns. Porque as pessoas passam pela frente todo dia, olham todo dia, e você não repara mais nos detalhes desses espaços, seja externos ou internos. E quando nós estávamos procurando material fotográfico antigo, procuramos no arquivo histórico, enfim, também nos nossos arquivos pessoais, pela própria precariedade das tecnologias da época, nós não temos tantas imagens assim. Temos aquelas de sempre, que todo mundo conhece, que já foram muito usadas em outras ocasiões. Então, se pensou em algo novo. Por que não buscar o olhar de pessoas especializadas, de fotógrafos especializados, que eles, como cidadãos caxienses, pudessem estar visitando esses espaços, externamente, internamente, e por meio do seu olhar buscar detalhes significativos desses espaços, desses locais. Então, por isso, a alma da casa. O que é a alma da casa? É a essência, o que tem nessas casas. Então, ali nós temos fotos muito interessantes, que, como eu comentei, estão ainda e vão ficar ainda em exposição após a feira, até o final de outubro, aqui no nosso foyer, para visitação geral. Nós temos detalhe, por exemplo, de uma dobradura no espaço infantil da biblioteca, que ela está lá, colorida, bonita, e que, aparentemente, ela não é um livro, mas ela traduz toda a ludicidade, todo o colorido, todo o imaginário que tem naquele espaço. Nós temos um detalhe do piano aqui, piano e palco, que as pessoas nem sempre estão no palco para ver como é aquele piano. Uma foto que eu gosto muito também, que mostra os sisais que estão nas coxias das cortinas do teatro. As pessoas não sabem que aquilo existe, mas sem os sisais, as cordas que abrem e fecham as cortinas, não acontece o espetáculo. E essa exposição, ela fica até final de outubro, mas depois ela se torna itinerante? Vamos poder vê-la em outro local? Olha, aí eu acredito que sim, eu acredito que nós encontraremos outros espaços para ela, porque ela está muito bonita. Eu até vou complementar a fala da Elaine, que nós temos um projeto dentro do programa permanente, que é a Arte em Movimento, ou seria todos esses acervos que ficam aqui na Casa da Cultura, como essa exposição, e outros acervos que a gente tinha guardado nas gavetas, nós transformamos nesse projeto, que é a Arte em Movimento, em que esta arte circula nas escolas, na universidade, em outros espaços da comunidade caxiense. Então, Elaine, já te convido para passar a obra para a biblioteca para se tornar um projeto da Arte em Movimento. Para o Arte em Movimento, olha só. Pois leva lá para a Câmara também, né? Vai lá. A gente tem um quadro chamado Anote Aí, e no Anote Aí de hoje, nós trazemos 2 dicas de livro. Uma delas tem a ver, claro, com a Biblioteca Pública Municipal. Essa obra se chama A História nas Estantes, e foi construída em 2007 pelo escritor Marcos Kish, mas está super atual, porque, embora tenha mais 10 anos, a gente tem que consultar, porque aqui está a história da biblioteca. E essa obra está disponível aqui na biblioteca, logicamente, e também na Casa de Cultura da Câmara Municipal de Caxias do Sul para consulta. Outra dica que trazemos hoje, e é até contemplando a Elaine, que está aqui como nossa convidada. Obrigada. A gente traz O Mestre dos Guarda-Chuvas. Esta obra, então, é recentemente lançada aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul,
E é para o público infanto, mas também para o público adulto. Por que que não? É uma obra muito poética e é da nossa coordenadora aqui da Casa da Cultura, Elaine Pasquale Cavion. Ficam as nossas dicas do Anote Aí. E para a reta final do nosso programa, Maria Cristina, eu gostaria que tu só nos falasse assim, do endereço e dos contatos e do horário de funcionamento da biblioteca para que a comunidade possa vir até aqui. O site da biblioteca é www.bibliotecapublicacaxias.com. E o horário da biblioteca é das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia, até às 18 horas. Tá? Sendo que temos que lembrar que não somente a biblioteca pública, mas também temos a biblioteca Parque, na estação férrea, que atende toda a literatura infantil e infanto-juvenil. E, para concluir o programa, eu gostaria de salientar, né, Elaine, eu acho que também, recebemos uma placa em homenagem ao aniversário dessas casas, e eu queria deixar aqui a frase de Demetrio Niederauer, que já, como eu falei inicialmente no programa, né, um grande homem que já tinha uma visão cultural enorme para este período, onde ele diz: eu penso que falta de instrução pode ser considerada, sem exagero, uma calamidade permanente. Dr. Demetrio Niederauer, maio de 1931. E concluo convidando a todos, né, para continuarem participando da 33ª Feira do Livro, todas as leituras, todos os leitores, todas as leituras, que vai até domingo. Perfeito. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigada. Elaine, eu gostaria também que tu deixasse os contatos e lembrasse que, assim como o próprio na época, o Niederauer era prefeito, que criou tanto a biblioteca quanto o museu, e a gente também tem, se tu puder nos informar, a criação da Casa de Cultura, então, foi no governo Mansueto, e depois o nome dado e sancionado pelo Vitório III. Isso, então, assim, primeiros contatos, eu convido a todos a nos seguir na página do Facebook, rede social, né? É só procurar lá, Casa da Cultura Caxias. Nós temos, assim, as postagens atualizadíssimas. Toda a programação mensal é colocada no início do mês, então a pessoa tem lá toda a visibilidade do que acontece no mês, pode se programar para o teatro, para a galeria. Temos, então, as postagens de cada espetáculo, com antecipadas, né, com release, com foto. Então, as pessoas podem estar muito bem informadas por meio da rede social, que nós convidamos todos a acessar e seguir, e também pelo telefone 3221-3697. Informando sempre que as bilheterias dos espetáculos, elas abrem 2 horas antes. Então, as pessoas podem vir 2 horas antes ou durante a semana comprar os seus ingressos das 8 às 17, sem fechar ao meio-dia. E falando um pouquinho, então, da nossa... Diz o endereço, né, Elaine? A gente fala para quem está em casa. Aqui, a Rua Doutor Montauri, 1333, exatamente no coração da cidade, em frente à Praça Dante, aqui da nossa, onde está acontecendo a Feira do Livro. E a placa aqui... Você falando, então, do prefeito Mansueto, que 35 anos atrás, então, inaugurou, em 82, em 23 de outubro de 82, a Casa da Cultura. Um ano depois, ela é nomeada com o nome do Dr. Percy Vargas de Abreu e Lima, que foi um grande batalhador, uma grande personalidade na cena cultural de Caxias do Sul, e que, inclusive, dava aulas na sua própria casa sobre temas culturais mais diversos para que as pessoas pudessem ouvir. Então, ele foi... justamente, sabiamente homenageado. E é dele a frase da nossa placa deste ano que diz: é preferível errar crendo na bondade humana do que errar fazendo injustiças aos homens. E eu acho que negar a cultura, não incentivar a cultura, é fazer uma grande injustiça. Então, esta frase está aqui. Olha só. Que possamos fazer mais e mais justiça daqui para frente. Ludmila, museu, recebe a gente em que local, em que horários? Então, o Museu Municipal ele se encontra na Visconde de Pelotas, 586. Os horários de visitação são de terça a sexta, das 9 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das 11 às 17 horas. É um espaço totalmente gratuito e que está lá, esperando a todas as pessoas que querem e que têm interesse.
A nossa placa, que também está no museu, não veio participar do programa, a frase dos 70 anos, ela é muito significativa para a gente enquanto comunidade caxiense, porque ela é uma frase que não tem uma autoria específica, mas é uma história construída a muitas mãos. Porque todo o acervo que existe hoje no Museu Municipal e nos seus demais museus é doado pela comunidade. Não é um acervo comprado, é um acervo que as pessoas chegam e doam e contam a importância, o porquê estava ali guardado, o porquê ele deve permanecer na história, porque uma peça museal ela tem o objetivo de ser para sempre, ou o mais para sempre possível. Então as pessoas chegam no Museu Municipal e contam a história, o porquê aquilo é muito importante para elas e porque elas acreditam que fica bem ser guardado aí num espaço que guarda a história da nossa comunidade e da nossa região. Eles querem que a memória seja partilhada com mais e mais pessoas. Muito bem, estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Eu agradeço muito, muito a presença da Maria Cristina Tiburi Pisoni, diretora do Departamento do Livro e da Leitura de Caxias do Sul e que também responde pela Biblioteca Pública Municipal. Agradeço a Elaine Pasquale Cavion, coordenadora da Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, e Ludmila Zan, ex-diretora e atual funcionária do Museu Municipal de Caxias do Sul. Também agradeço a companhia de quem está em casa. Aproveito para convidá-los a dar sugestões para a gente compor o nosso programa pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo.